Então, vamos lá. Óxidos neutros, inertes ou indiferentes. Então, nós já estudamos aqui os óxidos ácidos, estudamos os óxidos básicos e nós vimos na aula passada os óxidos os óxidos anfóteros. Então, hoje a gente vai estudar os óxidos neutros, tá? Ou chamados de inertes ou indiferentes. Então, os óxidos neutros, galera, eles são formados por ligações covalentes, tá certo? Então, por que eles são neutros ou inertes ou indiferentes? Porque eles não reagem nem com água, tá certo? Eles não reagem nem com ácido e nem com bases. Então, eles não sofrem reações químicas quando entrando em contato com água, com ácido ou uma base, tá? E os óxidos neutros, eles são três, tá? Nós temos três óxidos neutros apenas. Nós temos o monóxido de carbono, né? Então, CO, monóxido de carbono. Temos o monóxido de dinitrogênio, ou óxido nitroso, certo? E temos o monóxido de nitrogênio, ou óxido nítrico, certo? Então, esses três óxidos aqui são os óxidos neutros, certo? Então, olha só, é importante ressaltar o seguinte: apesar dos óxidos neutros não reagirem nem com água e nem com ácido, nem com base, mas eles podem sim sofrer transformações químicas quando entram em contato com outras substâncias, tá certo? Como, por exemplo, o oxigênio. Então, se esses óxidos entrarem em contato com o oxigênio, eles sim vão sofrer transformações e vai ocorrer aí uma reação química, tá bom? Apenas entrando em contato com água, ácidos ou bases, eles não reagem. Mas se for uma outra substância, dependendo, ele pode sim reagir, certo? Bom, é só isso aqui sobre os óxidos neutros, beleza? A gente encerra a parte de óxidos aqui, tá? E aí a gente vai falar agora de algo que vocês acho que já viram falar, são reações de combustão. Então, quando a gente fala de combustão, né, a gente está falando popularmente de reações que sofrem queima, né? Então, reações de combustão, elas são conhecidas, né, popularmente como reações de queima, tá certo? Então, as reações de combustão são reações de oxirredução, tá? Então, uma reação de combustão é uma reação de oxirredução. Então, lembrando aqui, reação de oxirredução, você tem uma substância sofrendo oxidação e você tem uma outra substância sofrendo redução, né? Bom, essas reações de combustão, elas são formadas por um combustível, tá certo? Esse combustível é a substância passível a ser queimada, né? E o gás oxigênio, chamado de comburente. Então, uma reação de combustão, eu tenho o combustível, que é a substância que vai ser queimada, e eu tenho o oxigênio, que é chamado de comburente. Bom, toda reação de combustão, ela vai liberar energia, né? Então, toda reação de combustão libera energia na forma de luz e calor, tá certo? Na forma de luz e calor. Agora, essa reação de combustão, galera, ela pode acontecer de duas formas. Ela pode ocorrer de uma forma completa, então nós temos uma reação de combustão completa, e podemos ter uma reação de combustão incompleta, certo? Então vamos estudar primeiro a reação de combustão completa. Então, olha só. Então, numa reação de combustão completa, tá certo? O combustível, ele é totalmente oxidado pelo gás oxigênio. Tá? Então, o combustível, ele é totalmente oxidado pelo oxigênio. Então, de forma geral, quando nós, né, provocamos uma reação de combustão, o produto, né,
formado, ele vai ter um grau de oxidação maior do que o produto que foi queimado. Tá? Então, ele vai formar produtos que vão apresentar elementos com seu maior grau de oxidação, né? O maior grau de oxidação. Então, para a gente entender melhor isso, vamos pegar um exemplo aqui, ó. A combustão do gás metano. Metano é o CH4 aqui, certo? Então, CH4 mais O2, produzindo CO2 mais água. Então, uma reação de combustão. Professor, como é que eu sei que é uma reação de combustão? Olha o oxigênio aqui no meio, tá? Então, sempre que aparecer oxigênio aqui, ó, tá, representa uma reação de combustão. Por quê? Porque sem oxigênio não há queima. Então, se não tiver oxigênio, que é o comburente, não pode acontecer a queima. Então, a reação de combustão não ocorre. Beleza? Bom, então olha só. Nesse caso, o carbono que compõe o gás metano, o carbono aqui no gás metano, ele vai ser oxidado. Ele se oxidando, né, ele vai formar um composto, nesse caso, o CO2. Tá? Então, se a gente analisar o número de oxidação do carbono no metano e o número de oxidação do carbono no CO2, a gente vai observar o seguinte, ó. No metano, né, o NOx do carbono é menos 4, certo? Menos 4. No gás carbônico, o NOx do carbono é mais 4, certo? Então, a gente vai lembrar aqui que o carbono é do grupo 14. Então, elementos do grupo 14 podem ter o seu NOx variando de menos 4, que é o menor NOx, até mais 4, que é o maior NOx. Então, percebam que nessa reação aqui, aconteceu o quê? O carbono aqui, no metano, tinha o NOx menos 4, sofreu a combustão, houve uma reação de combustão, formando o CO2. No CO2, o carbono tem o NOx mais 4, ou seja, o seu maior número de oxidação. Tá? Então, dessa forma, nós temos uma reação de combustão. Beleza? Então, não, só um minuto. Uns 4h30. Vamos lá. Então, galera, aqui, ó, então, em geral, tá? De uma forma geral, numa reação de combustão, quando você tem carbono, hidrogênio e, eventualmente, oxigênio, aquela substância, ao sofrer oxidação, ou seja, combustão completa, tá? Ela vai gerar como produto gás carbônico e água. Tá? Então, se o meu combustível tem carbono, hidrogênio e oxigênio, o produto formado vai ser gás carbônico e água. Beleza? Alguma dúvida aqui, galera? Até aqui, na reação de combustão completa? Não? Nenhuma, Podemos seguir professor. adiante? Vamos lá. Agora, uma reação de combustão incompleta, né? Então, como é que ocorre uma reação de combustão incompleta? Ora, numa reação de combustão incompleta, o combustível também vai ser oxidado pelo gás carbônico. Oh, desculpa, pelo gás oxigênio. Então, ele também vai ser oxidado. Só que essa oxidação, ela não possibilitará a produção nos quais seu elemento constituinte vai apresentar o grau máximo de oxidação. Ou seja, enquanto que na combustão completa eu vou produzir, né, uma substância onde o elemento que sofreu oxidação vai ter o seu maior grau de oxidação, na combustão incompleta, eu vou produzir uma substância em que o elemento que sofreu oxidação não vai ter o seu número máximo de oxidação, certo? Então, um exemplo aqui, ó, se nós pegarmos a combustão incompleta do metano, porque o metano ele pode sofrer a combustão completa, mas ele também pode sofrer a combustão incompleta. Então, no caso da combustão incompleta, CH4 mais 3 meios de O2, certo? Gerando
monóxido de carbono, CO, mais água. Tá? Ou, dependendo aí da reação, tá? Das condições que a gente impõe ao sistema, CH4, gás metano, mais o gás oxigênio, formando carbono elementar, mais 2H2O. Então, nesse caso, olha só, carbono no gás metano tem o NOx menos 4. Tá aqui, o NOx do carbono no gás metano é menos 4. O carbono, no monóxido de carbono, no CO, tá? Ele vai ter o NOx mais 2. Sendo que esse mais 2 não é o NOx máximo do carbono. Lembrando que o NOx máximo do carbono é mais 4. Então, nesse caso, gerou-se uma combustão incompleta. Né? Se nós analisarmos a segunda equação, essa aqui, CH4 mais O2, gerando carbono mais H2O, né? Então, o carbono elementar, C. Esse carbono elementar, galera, ele normalmente é chamado de fuligem. Então, ele vai ter um NOx zero, que também não é o seu NOx máximo. Tá? Então, dessa forma, nós temos aqui combustão incompleta. Algum terreno baldio, mato e tudo mais, e muitas vezes a gente observa aquela fuligem no ar. Professor, Oi, o senhor pode repetir, é porque cortou uma fala do senhor por um momento. do NOx? Isso, o senhor estava no meio da explicação, aí cortou uma parte da sua fala. A partir de onde? Você lembra? Não, o senhor pode falar de novo? Porque ficou meio travado. Vamos lá. Então, ó, galera, combustão incompleta. Vamos lá. Então, combustão incompleta, o combustível também é oxidado, tá? Pelo gás oxigênio. Só que nessa oxidação, tá? O elemento que foi oxidado, tá? Ele não vai ter o seu número máximo de oxidação, tá certo? Então, se a gente pegar o exemplo aqui, ó, metano, a combustão incompleta do metano, ela pode ocorrer de duas formas: CH4 mais 3 meios de O2, gerando monóxido de carbono, CO, mais água. Ou, dependendo das condições que a gente põe no sistema, pode ser feito da seguinte forma, pode acontecer da seguinte forma: CH4 mais O2, gerando carbono elementar mais água. Então, o NOx aqui no gás metano, né, a gente já viu que é menos 4, certo? Carbono, no monóxido de carbono, tá, é mais 2. Aqui, ó, mais 2 menos 2. Então, dessa forma, a gente observa que esse NOx mais 2, tá, que é do monóxido de carbono, tá, não é o NOx máximo do carbono, porque o NOx máximo do carbono é mais 4, certo? E no segundo caso, CH4 mais O2, gerando carbono mais 2H2O, o carbono elementar, que é esse carbono aqui, tá? Ele tem o NOx zero, também não é o NOx máximo. Então, nesse caso, houve uma combustão, mas ela foi incompleta, porque o NOx do carbono no monóxido não é máximo e nem o NOx no carbono elementar é o máximo. Tá? E, então, dessa forma, como eu ia dizendo antes, quando alguém queima, né, um terreno baldio ou há alguma queimada e a gente observa aquela fuligem no ar, né, aquilo ali nada mais é do que carbono no estado elementar, tá? Só átomos de carbono, beleza? Vamos lá, podemos seguir adiante? Sim, pode. Vamos lá. Então, como a gente está falando de combustão, né? Reações de combustão são reações de queima. Essas reações de queima,
elas vão produzir gases, certo? E esses gases, eles são responsáveis, né, pelo aquecimento global. Então, vamos ver como é que funciona, qual é a influência, né, dessas reações no aquecimento global. Então, olha só, galera, a atmosfera, ela é composta por uma série de gases, certo? Só que, entre eles, nós temos o gás carbônico, tá? Então, qual é a função do gás carbônico na atmosfera? A função do gás carbônico é absorver a radiação infravermelha que vem do Sol. Essa é a função do gás carbônico, né? Absorver o calor que vem do Sol. Então, o que acontece? Durante o dia, com a incidência dos raios solares na Terra, o gás carbônico vai absorver grande parte desse calor que vem do Sol. Quando chega a noite, o que acontece? A Terra tende a se resfriar, não é isso? Por que ela tende a se resfriar? Porque ela vai perder parte daquele calor absorvido durante o dia para o espaço. Então, durante o dia ela absorve esse calor, quer dizer, o gás carbônico faz a absorção desse calor que vem do Sol. Durante a noite, parte desse calor aí, ele é liberado para o espaço, certo? Então, a camada de gás carbônico que envolve o planeta, aí ele impede que haja uma grande perda de calor pela superfície da Terra, né? Então, quando ele evita essa grande perda de calor, ele evita uma grande queda de temperatura na Terra. Então, ele libera certo calor que ele absorveu durante o dia, mas ele não libera tudo, né? Então, ele libera uma parte desse calor absorvida e aí mantendo, assim, a temperatura da Terra numa faixa onde nós e os seres vivos conseguimos aí sobreviver e manter a nossa vida. Então, esse processo de absorção do calor durante o dia e liberação da parte desse calor à noite, mas não todo, mantendo a temperatura da Terra, né, numa temperatura em que haja a possibilidade da vida, é chamado de efeito estufa. Tá? Então, o planeta Terra ele se mantendo aquecido também durante a noite, tá certo? Devido a essa liberação, parte da liberação do calor do gás carbônico, né? Agora, o que acontece? A concentração de gás carbônico na atmosfera, ela é quase constante. Por que ela é quase constante? Porque nós temos fenômenos como a fotossíntese, né? O que é o processo de fotossíntese? O processo onde as plantas retiram o gás carbônico do ar. Então, as plantas retiram o gás carbônico do ar. Mas, ao mesmo tempo que as plantas retiram o gás carbônico do ar, os seres humanos liberam gás carbônico através da respiração. Não só os seres humanos, os seres vivos, né? Então, a retirada de gás carbônico pelas plantas e a adição de gás carbônico através da respiração faz com que a concentração desse gás carbônico na atmosfera seja quase constante, tá certo? Mas aí acontece um problema sério. Com a evolução do ser humano, com a evolução das indústrias, a evolução dos meios de transporte que usam combustíveis fósseis, né, como carros, aviões, trens, o que está acontecendo? Nós estamos aumentando, né, a concentração de gás carbônico na atmosfera da Terra. Então, como nós estamos aumentando a concentração de gás carbônico na superfície da Terra, o que acontece? A quantidade liberada, né, pelo gás carbônico é menor. Então, se a quantidade de calor liberada pela essa camada de gás carbônico é menor para o espaço, o que acontece? Há um aumento da temperatura da Terra. E esse aumento da temperatura da Terra é chamada de aquecimento global. Tá certo? Então, nós, seres humanos, estamos cada vez mais produzindo gás carbônico, aumentando a concentração
desse gás na atmosfera, né, provocando, então, um aumento na temperatura da Terra, e esse efeito é chamado de aquecimento global. Tá? Agora, além do gás carbônico, tá, existe também um aumento na concentração de outros gases, né? Não é só o gás carbônico. Então, nós temos aí como, por exemplo, o metano, óxido nitroso, eles também são responsáveis pelo aquecimento global. Só que o que acontece? Como a quantidade de gás carbônico, a concentração, na verdade, de gás carbônico é muito maior que a concentração desses gases, então nós acabamos responsabilizando, né, o aquecimento global pelo gás carbônico, tá? Porque ele tem uma concentração, né, na atmosfera muito maior que a dos outros gases. Tá? E aqui tem uma ilustraçãozinha que a gente pode perceber como é que se dá esse efeito estufa, né? Então, olha só, o Sol, né, os gases de efeito estufa, principalmente o CO2, permitem que a luz do Sol passe por eles. Então, você tem a luz do Sol, insere sobre a Terra, você tem aqui os gases do efeito estufa, e aí parte desse Sol, parte desse calor é absorvido pela Terra e parte dele é dissipada para o espaço, né? Então, ó, parte da energia solar é refletida pelas nuvens e pela superfície terrestre. Então, o que acontece? Com o aumento dessa concentração dos gases, né, esses mesmos gases, eles podem reter parte do calor gerado pela luz do Sol. Ou seja, aquele calor que deveria ser refletido para o espaço, então parte desse calor ele reflete nessa camada de gases do efeito estufa e retorna para a superfície da Terra, aumentando aí a temperatura da Terra, certo? Dúvidas aí sobre a parte do efeito estufa? Ficou claro como é que como funciona o efeito estufa e o aquecimento global? Tranquilo? Entendi. Professor pode Oi. voltar em uma parte. Volta o slide. Na parte que eu não entendi muito é sobre essa reflexão das nuvens. Eu não entendi muito bem. Na ilustração? Aqui? Isso. Pronto, olha só. Você tem aqui camada de gases do efeito estufa. Não é isso? Você tem aqui os gases da atmosfera, certo? A luz do Sol, ela vem e atravessa essa camada de gases e chega até a Terra. O calor chega até a Terra. Parte desse calor, né, emanado pelo Sol, é absorvido pela Terra. Só que uma parte desse calor aqui, ele é refletido de volta para o espaço. Ou seja, seria aquela parte de calor que a Terra não precisa. Seria o excesso de calor, que ele é refletido para o espaço. Só que, com o aumento da concentração desses gases aqui, esse calor que deveria ser refletido para o espaço, que acontece? Ele bate nessa camada de gases do efeito estufa e retorna, em vez de ser dissipado para o espaço. E aí esse calor fica concentrado na atmosfera da Terra. Esse calor que deveria ser dissipado. Esse calor que a Terra não precisa. Mas pela concentração de gases ser muito alta, né, esse calor ele fica entre a superfície e a camada de gases aqui da Terra. As nuvens são os gases. Entendeu? Acho que eu entendi agora, professor. Obrigado. Nada. Então vamos lá. Então, galera, olha só, existe algo bastante confuso, porque assim a gente fala, não, efeito estufa. Não, efeito estufa
ele é prejudicial? Não, o efeito estufa, ele é essencial para a manutenção da vida na Terra. Porque se não fosse o efeito estufa, a temperatura da Terra seria, em média, se eu não me engano, abaixo de menos 20 graus Celsius, sem o efeito estufa. A menos 20 graus Celsius, a gente não poderia sobreviver, né? Não teria plantas, não teria animais, seria muito complicado. Então, o efeito estufa ele é essencial para a manutenção da vida na Terra. O que acontece é que o homem, através do tempo, o que ele fez? Ele está alterando esse efeito estufa, tá? E ele está emitindo mais gases e, consequentemente, esses gases estão aumentando a temperatura da Terra, provocando aquecimento global, certo? Então, é importante ressaltar isso. Tá? Então, a outra parte aqui do nosso capítulo são as reações de deslocamento. Tá? Então, o que é uma reação de deslocamento? Ou simples troca. As reações de deslocamento também são chamadas... Não, também são reações de oxirredução. Tá? Então, uma reação de deslocamento, ela ocorre entre uma substância simples e uma composta, tá? Gerando uma nova substância simples e uma nova substância composta. Bom? Então, esquematicamente, nós temos, de uma forma geral, A mais BC, então aqui eu tenho a substância simples, e aqui eu tenho a substância composta. Então, A mais BC vai gerar AC mais B. Então, você percebe que, nesse caso, o A entrou no lugar do B e o B saiu. Então, o A trocou de lugar com o B. Ou, nesse caso, o A pode trocar de lugar com o C. Tá? Tanto faz. Certo? Então, esse é o esquema de uma reação de simples troca. Exemplos. Olha aqui. Zinco sólido mais ácido nítrico, gerando nitrato de zinco mais gás de hidrogênio. Então, percebam aqui que o zinco entrou no lugar do hidrogênio e o hidrogênio saiu para formar o gás. Então, o zinco trocou de lugar com o hidrogênio. Outro exemplo, gás cloro com o iodeto de potássio. Então, o gás cloro, nesse caso, entrou no lugar do iodo, certo? E o iodo formou aqui uma substância sólida. Então, o cloro trocou de lugar com o iodo. Então, são reações de simples troca ou deslocamento. Agora, observação importante. Alguns elementos, quando formam substâncias simples, elas aparecem na forma diatômica. O que é a forma diatômica? Está aqui, São eles H2, N2, O2 e os halogênios. Lembrando aqui que os halogênios são os elementos do grupo 17. Tá? Flúor, cloro, bromo, iodo. Bom? Agora, quando é que uma reação de deslocamento ocorre? Então, nem sempre, tá? Misturando duas ou mais substâncias, a reação vai ocorrer. Tá? Isso vai depender muito, né, da afinidade química das substâncias, temperatura, pressão, enfim, uma série de fatores. E nesse caso aqui, tá, a gente vai ver o seguinte, que um metal, tá, ele só pode deslocar outro metal, ou o hidrogênio. Tá? Então, para um metal deslocar outro metal, ou o hidrogênio, ele tem que ser mais reativo, tá, do que o elemento a ser deslocado. Então, se eu pego um elemento A para deslocar um elemento B, se o elemento A não for mais reativo que o elemento B, a reação não vai ocorrer. Tá certo? Da mesma maneira que para um ametal, né, deslocar outro ametal, ele também tem que ser mais reativo. A gente vai ver aqui alguns exemplos, tá? Então, como é que eu vejo essa ordem de reatividade, né? Então, nós temos aqui, para os metais e hidrogênio. Ordem de reatividade.
Metais alcalinos. Quem são os metais alcalinos? Elementos do grupo 1. Eles são mais reativos que os metais alcalino-terrosos, elementos do grupo 2, que são mais reativos que o alumínio. Aí vem zinco, ferro, níquel, estanho, chumbo e hidrogênio. Depois, cobre, prata, platina e ouro. Para usar metais, qual é a ordem de reatividade? É essa aqui. Flúor, mais reativo que oxigênio, mais reativo que cloro, bromo, iodo, enxofre e carbono. Agora, percebam aqui que nós temos 4 metais, ó, cobre, prata, platina e ouro, que são menos reativos que o hidrogênio. Então, esses metais aqui, ó, que são menos reativos que o hidrogênio, são chamados de metais nobres. Tá? Por que metais nobres? Porque eles não é que eles não oxidam, mas eles têm uma grande resistência a oxidar, né? Ou seja, eles não enferrujam com facilidade. Então, se você pegar um cobre, né, por exemplo, prata, ouro, por que, que o ouro é tão cobiçado, né? Porque as joias que são feitas de ouro, elas não oxidam, elas não enferrujam, né? Você pode tomar banho, você pode deixar na água, você pode entrar no mar, que ela não vai oxidar, tá certo? E aí agora a gente vai falar um pouquinho de chuva ácida, né? Então, então olha só, quando acontece a precipitação da água, a chuva, né? A gente percebe que a chuva ela é ligeiramente ácida. Toda chuva vai ser ligeiramente ácida. Por quê? Porque nós temos aqui na atmosfera uma grande concentração de gás carbônico, CO2. Esse gás carbônico, tá certo? Ao entrar em contato com o vapor da água na atmosfera, né, provoca uma reação formando o ácido carbônico. Então, toda chuva vai ser ligeiramente ácida. Tá? Agora, o ácido carbônico, por que ligeiramente ácida, não é? Porque o ácido carbônico ele é um ácido fraco. Então, por ele ser um ácido fraco, tá certo? Ele libera uma pequena quantidade de íons H+. Então, essa pequena quantidade de íons H+, vai fazer com que a água da chuva fique ligeiramente ácida, levemente ácida, certo? Só o que acontece? Nós vimos que, pela ação do homem, nós estamos alterando a concentração de gases poluentes no ar, né? E esses gases que nós lançamos na atmosfera são responsáveis pela chuva extremamente ácida. Tá? Os principais gases, né, lançados na atmosfera que são responsáveis pela chuva ácida são gases formados pelo enxofre e pelo nitrogênio. Então, esses dois elementos são os principais formadores aí da chuva ácida. Tá? Onde é que esses elementos estão presentes, né? O nitrogênio e o enxofre. Eles estão presentes nos combustíveis fósseis. Então, quer dizer, quando eu queimo um combustível fóssil, eu estou também lançando na atmosfera gases, né, que tem nitrogênio e enxofre. Então, vamos analisar um a um. Contribuição do enxofre para a chuva ácida. Então, olha só, o enxofre ele é oxidado pelo oxigênio junto com o combustível, né, produzindo o anidrido sulfuroso. Então, tá aqui, ó, o S, enxofre, mais o oxigênio, produz o anidrido sulfuroso, SO2. Esse anidrido sulfuroso é um gás. Então, ele vai, portanto, ser liberado na atmosfera. Só que quando ele é liberado na atmosfera, o que acontece? Na atmosfera, existe mais gás oxigênio. Então, esse CO2
vai entrar em contato com o gás oxigênio e vai ser oxidado a anidrido sulfúrico. Está aqui a reação. SO2 mais meio de O2 produzindo SO3. Consequentemente, esse anidrido sulfúrico vai entrar em contato com o vapor d'água que existe na atmosfera e vai produzir o ácido sulfúrico. Então, está aqui, ó, o SO3 mais H2O, produzindo H2SO4. E aí, então, o ácido sulfúrico, ele é um ácido forte, né? E, ao se ionizar, ele libera uma grande quantidade de íons H+, na água da chuva, tornando a água da chuva fortemente ácida. Tá? Então, dessa forma é que se dá a formação aí da chuva ácida. Contribuição do enxofre. Além do enxofre, nós temos ainda a contribuição do nitrogênio para a chuva ácida. Né? Então, basicamente, é o mesmo processo. O gás nitrogênio, nas condições ambientais, galera, ele não reage com o oxigênio, porque nós temos gás nitrogênio e gás oxigênio na atmosfera. Então, nas condições ambientais, tá, o oxigênio ele não reage com o nitrogênio. Mas o que acontece? Esse nitrogênio, tá, no interior, né, de veículos movidos por motor a explosão, né, nos automóveis, aviões, enfim, o que acontece? Dentro ali do motor, existe uma temperatura e uma pressão. E essa temperatura e pressão dentro do motor faz com que essa reação ocorra, tá? Então, devido à temperatura e pressão dentro do motor, né, dos automóveis, por exemplo, faz com que o gás nitrogênio reaja com o oxigênio, né? Então, eu tenho a reação aqui, ó, N2 mais O2, gerando 2NO, que é o óxido nítrico. O que acontece? O óxido nítrico vai entrar em contato com o gás oxigênio, produzindo quem? O dióxido de nitrogênio. Tá aqui, NO mais meio de O2, gerando NO2. Consequentemente, esse dióxido de nitrogênio vai entrar em contato com o vapor da água para produzir dois ácidos, o ácido nitroso e o ácido nítrico. Tá aqui a reação, ó. NO mais H2O, produzindo HNO2, o ácido nitroso, e o ácido nítrico. Sendo que aqui, o ácido nitroso é um ácido fraco, né? Não, na verdade, ele é um ácido moderado, né? 2 menos 1 igual a 1. Então, ele é um ácido moderado. Mas o HNO3 é um ácido forte, o ácido nítrico. Então, o que acontece? O ácido nítrico, por ser um ácido forte, vai liberar grande quantidade de íons H+ na chuva, deixando ela bastante ácida. Tá? E aí, uma observação importante é o seguinte: quando se quer fazer referência aos principais gases responsáveis pela chuva ácida, tá? É comum nós usarmos o termo genérico SOX para SO2 e SO3, tá? E NOX para o NO e NO2. Tranquilo? O que acontece, galera? Ora, com a chuva ácida, né, há consequências muito graves ambientais, né? Por quê? Porque a chuva ácida, ela vai aumentar a acidez do solo. Então, aí, no caso, ela aumentando a acidez dos solos, ela deixa o solo impróprio para o plantio. Ela pode, no caso, aumentar a acidez, né, nos rios, nos lagos, causando um desequilíbrio no pH, matando os peixes e corais e plantas, né, entre outros problemas. Existem regiões, né, que você não consegue, por exemplo, respirar direito, né, porque a quantidade é muito grande. Se essa chuva ácida tiver um pH muito baixo, ao cair na sua pele, pode causar irritação, pode causar queimação, dependendo da concentração. Então, é algo bastante preocupante, né, essa questão da chuva ácida.
Beleza?